Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à live Primeiro Deus e eu quero continuar a falar sobre o assunto do autocuidado. Eu aproveito aqui para te convidar, caso você não tenha visto o vídeo anterior, Autocuidado 1, eu quero aqui incentivar para que você assista. Hoje, continuando o assunto, eu gostaria que você pensasse um pouco na impossibilidade de nós vivermos no limite o tempo todo. E nós estamos passando por um período de pandemia onde frequentemente nós precisamos lidar com os nossos medos, com a nossa ansiedade, por que não com o nosso fracasso ou com a dor, ou seja, nós estamos então de frente com os nossos limites o tempo todo e é impossível, é insano viver dessa forma. Assim acontece também, por exemplo, com uma máquina, é verdade ou não é? Imagina você aí pegando o seu carro, andando, se fosse possível andar somente a 260 km por hora, por exemplo. Imagina, você com certeza teria que fazer uma manutenção com mais frequência, certamente as peças do seu carro desgastariam com mais facilidade, é verdade ou não é? E nós, como seres humanos, funcionamos da mesma forma. Basta você ver, por exemplo, eu acho interessante quando nós estamos na fase de Copa do Mundo, alguns times, algumas seleções deveriam escalar um jogador e esse jogador sendo fundamental para a sua equipe, mas não conseguem com que esse jogador faça parte da sua equipe. Por quê? Porque ele está lesionado, ele está cansado, ele acabou de participar de um outro campeonato, de uma temporada, e os seus músculos, os seus tendões, o seu corpo não consegue dar conta. Quantos e quantos jogadores não foram escalados para jogar na seleção do seu país por conta de um desgaste físico? Eu não sei se você pratica algum esporte, algum tempo atrás, eu gostava de correr. E eu me lembro logo que eu comecei a correr, eu fui num médico, eu fui numa nutricionista, fui também num médico que me disse o seguinte: olha, Alexandre, toma cuidado, você precisa controlar o seu coração. Eu estava tentando lembrar aqui o nome do médico, é o cardiologista. Consultei o cardiologista e ele me falou o seguinte: olha, você não pode passar, você precisa monitorar o seu batimento cardíaco, porque se você passar de tantos batimentos cardíacos por minuto, você pode ter problema. Ou seja, não force o seu coração não pode bater um número de vezes por minuto somente no seu limite, senão você vai ter um problema. E de fato, hoje nós estamos vivendo em tempos onde nós vivemos com as nossas emoções no limite quase que o tempo todo. Nós não sabemos quando este período de quarentena irá terminar, nós não sabemos quando nós poderemos voltar a trabalhar normalmente novamente, nós não sabemos quando as nossas igrejas abrirão as portas para nos receber. Nós não sabemos se seremos acometidos da Covid ou não. Isso faz então com que a nossa emoção fique ali no limite e é impossível, é insano nós vivermos desta forma. Daí a necessidade do autoconhecimento, daí a necessidade do autocuidado, para que nós possamos evitar um problema mais grave. Nós devemos então estabelecer protetores para não tropeçar em comportamentos autodestrutivos. E eu quero te contar uma parte da história de Elias. Eu já falei de Elias aqui em vídeos anteriores, mas eu quero contar uma outra parte da história de Elias, para que a gente possa avaliar, ou para que eu consiga te convencer que você tem emoções, que você tem sentimentos. Parece que às vezes, quando nós falamos de sentimentos e emoções, isso é coisa de gente fraca. Isso não é coisa de gente
crente, não é coisa de gente que acredita em Deus. Ledo engano. Na verdade, as pessoas que não consideram as suas emoções, não vivem a sua humanidade ou não conhecem a sua humanidade de forma completa são aqueles que mais têm problemas e aqueles que mais precisam de ajuda. Então é esse o objetivo, dizer que você precisa cuidar de si mesmo, cuidar das suas emoções. E eu quero, através da história de Elias, te convencer que, assim como Elias, você tem emoções. Elias presenciou vários milagres. Milagres foram ocasionados através de Elias. Eu contei aqui em outro vídeo. Se você quiser consultar esse vídeo, eu me lembro que ele chama Fé e Ação. Eu conto ali vários milagres feitos por Elias, ou vários milagres presenciados por Elias. Eu me lembrando aqui de cabeça, eu vou te falar alguns aqui só para a gente conceituar. Elias, ele foi alimentado de forma miraculosa por Deus. Elias fez com que o azeite e a farinha que estava acabando de uma viúva se multiplicasse. Elias fez a primeira ressurreição da Bíblia. Elias fez o filho da viúva que havia morrido ressuscitar. Elias presenciou milagres. Elias derrota ali os servos de Baal, 450 servos de Baal. Elias ora e cessa a chuva por 3 anos e meio aproximadamente. Elias ora e a chuva vem novamente. Elias conhecia Deus, Elias presenciava o poder de Deus. Mas algo acontece na vida de Elias. Jezabel, depois que Elias ora e depois que desce fogo do céu, todos os servos de Baal ali são destruídos. Jezabel, uma rainha tremendamente má, manda um recado para Elias, diz o seguinte: Elias, em 24 horas você estará morto. E é interessante que essas palavras de Jezabel faz com que Elias tema, e é acionado ali internamente um gatilho, e Elias começa a declinar emocionalmente. Elias foge, Elias vai para o deserto, ele antes deixa o seu servo porque ele quer ficar sozinho, ele anda um dia em direção ao deserto. Ele chega perto de uma árvore, ele pede para morrer. Olha isso, Elias, que antes presenciou a manifestação, o poder de Deus, por conta de uma palavra dita por Jezabel que ele iria morrer, ele sente medo, ele foge, ele deseja morrer. Ele sente medo. Agora eu avalio contigo, será que ele conseguiu avaliar o medo que ele estava sentindo? Será que se ele tivesse parado ali para pensar no que Deus já havia feito através da vida dele, será que ele teria tomado essa decisão de abandonar o seu servo, de caminhar para o deserto sem nenhum plano prévio, de chegar até uma árvore e pedir para morrer? Elias, inclusive, ele expressa um sentimento de culpa. Ele diz: olha, eu não sou melhor do que os meus pais. Elias dorme, diz a Bíblia. Elias dorme, essa história fica em 1 Reis 19. Elias dorme, mas é um sono como se desconectando da realidade. E aí a Bíblia diz que chega um anjo e alimenta Elias, e Elias dorme de novo para se desconectar da realidade, e o anjo o acorda novamente, o alimenta novamente, e com esse alimento Elias anda 40 dias no deserto. Ele chega até uma caverna e 1 Reis 19:9, a palavra de Deus diz, Deus falando para Elias: o que você está fazendo aqui, Elias? Veja, o medo fez com que Elias fugisse, desejasse a morte. Elias sentiu um sentimento de culpa, mas Elias testemunhou a partir dali
a presença de Deus. Deus se revela para ele, diz a Bíblia, através de um vento suave, de um gentil sussurro. E é interessante que com essa história, Deus diz para Elias, e é esse o primeiro aprendizado. Eu quero te falar agora de alguns passos práticos para que você tenha autocuidado, para que você saiba gerenciar as suas emoções. E através então desta história, onde eu creio que eu já te convenci que assim como Elias teve o sentimento de medo, você também tem o sentimento de medo, de ira, entre diversos outros sentimentos. Através dessa história de Elias, Deus diz para ele o seguinte: volte, você tem coisa para fazer, eu preciso ainda que você faça a unção em 2 reis e ainda em Eliseu, que irá te suceder como o profeta. E com base então nessa história, eu quero estabelecer os 2 primeiros protetores e depois eu vou seguindo com algumas dicas desconectadas desta história. A primeira lição que eu aprendo com essa breve história que eu contei de Elias é que eu e você precisamos aprender a nomear e a controlar as nossas emoções. Como eu disse há pouco, se Elias tivesse aprendido, tivesse percebido que ele estava sentindo medo, talvez ele pudesse parar ali, pudesse arrazoar, pudesse pensar, pudesse estabelecer um plano e não fugiria para o deserto como ele fez. Se ele soubesse ali controlar as suas emoções, ele deixaria, quem sabe, de tomar aquela direção rumo ao deserto. A Bíblia diz em Efésios 4:26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Queridos, eu e você, nós não conseguimos controlar os nossos sentimentos, mas nós podemos controlar o que faremos com os nossos sentimentos. A primeira dica, nomeie e controle as suas emoções. Provérbios 16:32 diz: muito melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar as emoções e os ímpetos, do que conquistar toda uma cidade. Quer dizer, em outras palavras, trocando aqui em miúdos, não adianta você ser um valentão se você não consegue controlar as suas emoções e os seus sentimentos. A segunda dica é a seguinte: tome uma ação. Quando Deus chega na caverna onde Elias está, Deus confronta as emoções de Elias e Deus exige uma ação. Deus diz para Elias: Elias, volte, você precisa ungir 2 reis, você precisa ungir ainda Eliseu. Haja, tome uma ação, faça alguma coisa. Que lição nós temos? Eu não sei que momento que você está passando, mas haja, faça alguma coisa. Mude o sofá de lugar, abra a cortina, se arrume, corte o seu cabelo, apare a sua barba, faça a sua unha. Comunique a você mesmo que você não está contente com aquele sentimento. Talvez agora você esteja acometido de um sentimento de culpa, talvez de uma depressão, talvez de medo, talvez de desânimo, talvez de desespero. Você não consegue controlar esse sentimento, mas você consegue controlar o seu pensamento. E aquilo que você comunica, você pensa. O simples fato de você acordar, abrir a janela, se arrumar, pentear o cabelo, se barbear, você está dizendo para si mesmo que você deseja uma melhora, você deseja mudar o seu sentimento. Então, a forma como você se comunica, a forma como você senta, a sua postura faz com que você tenha melhores pensamentos e que os seus sentimentos venham também de acordo com essa nova postura. Então, não importa o que você esteja sentindo agora, mude o padrão do seu pensamento. Haja,
faça alguma coisa, diga a si mesmo que é o momento da ação, de agir. A terceira dica do vídeo de hoje: crie um tempo extra, desculpe, para você. Um tempo, parece até um paradoxo, crie um tempo para ajudar o outro. Quando você ajuda o outro, o maior beneficiado é você mesmo. Crie um tempo, se você tem filhos, para ouvir os seus filhos, para passar um momento ali com eles de qualidade, para estar ali 100% presente. Quantas vezes nós não estamos com os nossos queridos em corpo, mas o nosso pensamento está no nosso trabalho ou em algum outro afazer? Então, crie um tempo extra para estar com os seus filhos, para ter bons momentos com pessoas que você ama. Eu no vídeo passado falei também, dei outras dicas do que nós devemos fazer, momentos a sós, conosco mesmo, momentos de autocuidado. E eu quero adicionar esse que eu acabei de falar aqui. Ajude alguém, ouça as suas crianças, passe momentos ali de qualidade, tenha bons momentos com pessoas que você ama. Aí você pode me perguntar agora, Alexandre, tá bom, mas como é que eu crio tempo extra? O dia só tem 24 horas, é verdade. Mas eu na semana passada, eu já tenho uma atividade que me acompanha há anos. Eu tenho uma atividade que eu fazia uma vez por mês, aos domingos, há alguns anos. Mas eu vi que a fase que eu estava passando, eu não tinha mais a disponibilidade que eu tinha antes. E apesar de ser uma coisa extremamente produtiva, apesar de ser uma coisa extremamente boa, apesar de ser uma coisa que ajuda outras pessoas, eu vi que alguma coisa mudou neste meu momento de vida e eu precisei ligar para um dos responsáveis desta atividade e pedir ali o desligamento. E expressei ali quais eram os meus motivos e a pessoa entendeu, ou seja, eu criei um tempo, eu criei uma folga mental para que eu pudesse produzir mais, para que eu pudesse ficar mais momentos comigo mesmo, em paz, momentos com Deus. Então, crie um tempo extra para você. É possível, basta você querer. Uma outra dica, a quarta dica: aprenda a dizer não. As pessoas te trarão demandas, as pessoas te trarão algumas necessidades, algumas pessoas tentarão colocar alguma agenda para você. Avalie, seja maduro, saiba dizer não. Pergunte-se, à luz dos meus planos, dos meus sonhos, à luz da atual situação da minha família, à luz da atual situação, quem sabe, do meu casamento, que não anda muito bem, à luz de um filho que eu preciso dar mais atenção, que quem sabe está na adolescência ou é muito pequeno. É sábio eu agendar mais algum compromisso na sua agenda. Seja maduro. Eu tenho uma frase aqui que eu uso aqui em casa brincando e às vezes eu falo até para minha esposa. Eu brinco assim: seja homem, seja maduro. Aprenda a dizer não, aprenda a controlar a sua agenda. É incrível, eu também precisei dizer não. Há duas pessoas que me pediram semana passada ou semana retrasada. Uma pessoa é a minha mãe. Mãe, se você estiver assistindo esse vídeo aí, confirma agora o que eu vou te falar, se for verdade. A minha mãe me pediu para que eu gravasse um vídeo para um grupo de mulheres que ela faz parte. E eu ali com dor no coração, eu falei: mãe, você me desculpa, mas para gravar um vídeo deste, como eu estou fazendo agora, eu levo no mínimo 8 horas de preparação, de estudo, para falar, quem sabe, aqui 20 minutos. Então, mãe, infelizmente eu não consigo colocar mais esse compromisso na minha agenda. E ela entendeu, mas eu precisei falar não para minha própria mãe. Tem uma outra pessoa que me pediu: Alexandre, olha, aqui na nossa comunidade, na nossa igreja, nós vamos criar alguns grupos, nós chamamos de PG, pequenos grupos. Eu gostaria que você liderasse um pequeno grupo online. Eu, com dor no coração, disse: me perdoa, eu não consigo te atender, eu não consigo colocar na minha agenda mais esse compromisso. Saiba dizer não, aprenda a dizer não.
Não é egoísmo. É o princípio do avião. Você que já viajou de avião deve lembrar o que a aeromoça fala. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão. E ela fala o seguinte, olha, trocando aqui em miúdos, pegue essa máscara, coloque primeiro em você e depois coloque na criança, no seu filho ou no idoso. Mas você primeiro precisa respirar, você precisa estar bem para que depois você possa auxiliar ali o seu filho, a sua filha, a sua esposa, um idoso que está próximo a você. É este o princípio do autocuidado, do autoconhecimento. Quinto e penúltima dica: fuja do envenenamento mental. As notícias más bombardeiam, as nossas mentes a cada momento. Saiba estabelecer limites. Sexta dica é um realinhamento diário com o seu Criador. Não há como fugirmos disto. Abraham Lincoln disse o seguinte: se eu tivesse 6 horas para derrubar uma árvore, eu passaria as primeiras 4 horas afiando o machado. Sabe, afiar um machado, no nosso caso, é um realinhamento diário com o nosso Criador. Passe momentos estudando a Bíblia, passe momentos orando a Deus, passe momentos de comunhão com o seu Deus, que é o seu Criador, que é o seu mantenedor. Fundamental. Com essas dicas, o meu desejo é que você descanse, que você esteja apto a passar por essa fase tão turbulenta que nós estamos passando. Eu gostaria então de, nesse momento, orar contigo. Feche os seus olhos. Querido Deus, muito obrigado pela mensagem que o Senhor nos deu hoje, onde através da Tua Palavra, através da Bíblia, nós podemos aprender lições que podemos usar no nosso dia a dia hoje. Portanto, nos sustente, nos dê força para que a gente possa saber gerenciar as nossas emoções e os nossos sentimentos. Nos dê um excelente dia, nos dê uma excelente semana, que a gente possa ser luz e sal. É o que eu te peço e é o que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado pela sua presença, foi muito bom. Se esse vídeo te abençoou, curta e compartilhe. Eu quero, antes de finalizar, dar apenas alguns recados bastante pontuais e rápidos. Classe Bíblica, se você quer conhecer um pouco melhor a Bíblia. Classe Bíblica com o nosso pastor Joelson, aos sábados pela manhã, às 9h30. Faça a sua inscrição através dos nossos canais. Você também consegue acessar os nossos vídeos do Bíblia Fácil. E também quero te convidar a participar conosco dos nossos cultos aos sábados, às 10h30. É isso, muito obrigado, curta e compartilhe esse vídeo. Nós te aguardamos amanhã com a live Primeiro Deus com o pastor Joelson. Fique com Deus, uma ótima semana.